Acho que é um tema que interessa bastante, né, Isabela? É bastante atual. É um tema que envolve um assunto muito importante para as mulheres, que é a reposição hormonal. E, claro, a questão do uso dos implantes, especialmente, é algo que ainda tem muitas dúvidas a respeito disso. Então, acho que realmente esse é um dos motivos grandes para o qual a gente tem esse interesse um pouco maior, né, por essa live que a gente está colocando agora. E Isso. agora, acho que a Isabela pode falar um pouquinho, então, antes da gente começar. Eu vou só dar só relembrar aqui, então, vou tentar fixar aqui o comentário sobre o tema da live, mas enquanto isso, só para quem acabou de entrar também, fica mais fácil. A gente vai começar batendo um bate-papo aqui sobre, como sempre, né? Sobre a nossa experiência e as principais dúvidas que a gente observa no consultório em relação a hormônios e os implantes hormonais especificamente. Quem tiver alguma dúvida, o ideal é mandar, pode participar fazendo comentários aqui mesmo. A gente não vai desabilitar os comentários, mas a dúvida é melhor lá embaixo, onde tem um balãozinho com ponto de interrogação, porque aí fica mais fácil para eu resgatar as perguntas, tá? Só orientando aí para quem quer fazer, já está pensando aí nas perguntas, eu vou só colocar aqui, eu vou colocar como implantes hormonais para é, para não ficar muito grande. E aí eu vou publicar aqui. E aí eu vou tentar. Deixa eu colocar aqui. Vou fixar o comentário. Pronto, deixei um comentário fixado com o título da live para quem está entrando e não pegou muito aí no início, né? Bom, de onde surgiu essa ideia também da gente comentar um pouquinho sobre os hormônios e os implantes? É que é um assunto bem atual, ele carrega consigo, né? Algumas dúvidas, carrega muito mito, né, doutor Ricardo? Assim, como se fosse assim, uma coisa muito nova, e na verdade não é uma coisa muito nova, né? Uhum, claro. E aí a gente observa no dia a dia que as pessoas conversam sobre o assunto, parecendo que está conversando sobre um assunto proibido, e também já trazem uma série de questionamentos, assim, a maioria deles bem pincelados por mitos. E a ideia é que hoje é a gente tentar tirar os principais mitos para que as pessoas tenham um conhecimento, mais informação sobre esses implantes. Isso? Isso mesmo, é. Eu acho que é importante da gente, além de colocar esta a atualidade do tema, né? A gente pode começar eventualmente conceituando, né? O que é uma reposição hormonal, né? Aonde que a gente introduz a reposição hormonal ou a suplementação hormonal e depois as formas de suplementação para a gente chegar no implante e os tipos de hormônios que a gente pode também utilizar, né, Isabela? Então, acho que você poderia começar dando uma ideia, o que é? O que significa reposição hormonal? Onde nasceu essa ideia de se fazer isso? Perfeito, perfeito, perfeito. Então vamos conceituar, né? Vamos dar aquele, Uhum. aquele conceito inicial da reposição hormonal. Então, veja bem, a gente tem o próprio nome, né? Quando a gente usa reposição hormonal e terapia hormonal, parecem sinônimos. Na prática, a gente trata como se fosse uma coisa só, mas vamos dizer, do ponto de vista clínico, no dia a dia do consultório, quais são as situações onde a gente precisa hormônio? Basicamente, duas situações. Onde existe uma deficiência mesmo desse hormônio, que pode ser na forma patológica. Então, digamos assim, algumas patologias onde os hormônios estão diminuídos, mas não de uma forma fisiológica. Por exemplo, uma mulher que tem alguma alteração genética que cursa com os ovários param de funcionar antes do tempo, né? Que a gente chama de menopausa precoce ou falência ovariana precoce. É Uhum. uma situação onde não é natural, né? É uma patologia, e essa mulher precisa de repor esses hormônios que os ovários deixaram de produzir. Então, digamos, é uma situação clínica, né? É uma situação clínica patológica. E existem as situações clínicas não patológicas,
mas que essa reposição é desejável para trazer a qualidade de vida. Vamos colocar aqui grandes momentos da vida da mulher. Vamos falar especificamente da reposição feminina. Em alguns momentos onde há esse desequilíbrio hormonal. Então, há mulheres que sofrem uma TPM, por exemplo, muito exacerbada, que não melhora com a primeira linha de medicamentos, aquela abordagem um pouco menos sem hormônios, né? Que a gente tem alguns tratamentos sem hormônios, seria uma boa indicação. Depois a gente pode falar cada um deles. E na transição da vida reprodutiva da mulher, né? Aí no climatério e menopausa, onde há uma queda fisiológica, mas essa queda de produção hormonal tem as suas consequências na vida, no dia a dia, na qualidade de vida dessas mulheres. Então, eu acho que o primeiro conceito que tem que ter, a terapia hormonal, ela está, na grande maioria das vezes, o objetivo é repor aquilo que o organismo não está produzindo de maneira natural. Eu acho que esse é um primeiro conceito, não é isso? Para a gente começar a conversar sobre de onde surgiu essa terapia hormonal. Mas também você tocou de leve na questão da suplementação hormonal, né? Que já não é na reposição. Existe ainda também, além dessa suplementação, vamos dizer assim, não existe uma queda mesmo da produção desses hormônios, mas em alguns momentos existe um desequilíbrio indesejável para aquela mulher. Então, essa aí seria uma terapia hormonal para a gente agir na vida dela de alguma forma que melhore a qualidade de vida, mesmo ela não estando num estado decretado de uma diminuição real, né, da produção desses hormônios. E existe ainda uma quarta situação, que eu acho que é daí que nascem os grandes mitos, os grandes medos, e por que não dizer assim, as grandes confusões, né? Que é a questão da anabolização. A gente pode usar, né? Existem os tratamentos feitos com hormônios para uma anabolização. Aquele paciente, feminino ou masculino, que busca um aumento de ganho de massa muscular acima do fisiológico. Nestes casos, a gente não pode falar que é uma terapia, que é uma terapia de reposição, é uma anabolização. Nestas situações específicas, as doses hormonais, elas são suprafisiológicas, elas são além do que um organismo natural está produzindo. Eu acho que isso precisa deixar bem claro para onde começam as primeiras conclusões. Acho que a gente precisa conceituar que é bem além, né? É bem além, exatamente. E às vezes tem aquela coisa, mas está usando hormônio, está usando bomba, né? Existe, vamos começar aqui a desmistificar as primeiras situações. Está usando hormônio, fulano está usando hormônio, está usando bomba. Não é. Esse conceito de bomba, vamos colocar no popular, né? Seria os hormônios em doses suprafisiológicas com esse objetivo da anabolização. E aí é um tratamento totalmente diferente, o segmento é diferente, a dose é diferente e os objetivos são diferentes. Eu acho que existe ainda talvez um quinto item que a gente poderia acrescentar, né, Isabela? Que seriam mulheres com alguma doença, né, que se beneficiaria da suspensão da menstruação, né? E aí, eventualmente, com alguns tipos de implantes, né? Especialmente, pode falar um pouquinho da endometriose, né? Teve até uma pergunta que veio para mim aí no direct sobre isso, acho que você pode comentar, iniciar, depois a gente vai falar com mais detalhes para frente. O que a gente usa, então, né? Tem as situações, na verdade, aí a gente tenta assim, o que a gente tenta? A gente tenta inserir um tratamento que não é a falta daquele hormônio específico, mas eu preciso dar um hormônio esperando a resposta que aquele hormônio tem no organismo como um tratamento, né? Então, por exemplo, a endometriose, a gente sabe que a endometriose tem uma resposta boa aos hormônios que são antiandrogênicos. Então, você vai estar usando hormônio antiandrogênico para tratar uma doença. Então, sim, vamos colocar aí na nossa quinta categoria. Nós falamos das patologias hormonais em si, das deficiências hormonais patológicas, deficiências hormonais não patológicas ou fisiológicas. Aí nós falamos da anabolização, falamos de momentos em que você quer só melhorar a qualidade de vida,
e agora também a questão do tratamento, né? Uhum, é isso. Inclusive, essa modulação feita com hormônio já é feita há muito tempo. Então, é outra coisa que a gente precisa, a gente gostaria que todo mundo entendesse. Isso não é novo, né? É que o nome parece novo, mas isso já tem muito tempo. As pacientes, por exemplo, que têm um histórico pessoal de câncer, elas já usam alguns hormônios para bloquear o estrogênio, por exemplo, principalmente aqueles casos onde existe uma resposta positiva ao estrogênio, como uma forma de prevenção de novos tumores. Então, veja bem, é uma coisa muito antiga, usada há muito tempo, só que os assuntos, na medicina são ciclos, né? E são assuntos que vêm à tona em determinados momentos, e é óbvio que toda vez que vem, já vem carregado com uma série de dúvidas, uma série de mitos. Se a gente puder, nós vamos esclarecer aqui. Só para conceituar a idade em que isso acontece, eu lembro muito bem, eu era residente ainda, que você sabe que eu fiz residência ontem, terminei há pouquíssimo tempo. Né? Há pouco tempo. Há pouco tempo. E naquela época, veja, na década de 80, já existiam trabalhos, publicações da Inglaterra, especialmente, utilizando implante hormonal com testosterona, com estradiol, para mulheres na menopausa. Quer dizer, a coisa não é... ninguém inventou a roda agora, né? A coisa vem andando há muito tempo. Né? Só para poder... Exatamente. Acho que isso é uma mensagem que a gente precisa trazer. Porque fala assim, esse negócio é muito novo, esse tratamento com hormônio é muito novo. Não, não é. Né? A própria... Tem muitos trabalhos de teste em pacientes pós-câncer de mama também, né? Assim, lá, vamos resgatar lá de trás. Então, assim, não é novo. O assunto não é novo. Ele veio à tona por causa de mídias, de uma maneira diferente de abordar. Acho que a ciência e a comunicação social, ela às vezes desalinha um pouco, né? E aí os verdadeiros fakes de todas as formas, né? E aí, às vezes, é necessário a gente fazer esse ajuste aí da ciência e da informação para todo mundo de qualidade, né? Vamos pensar só um pouquinho, só rapidamente, para que o pessoal possa entender. Quais são as vias de administração, então, dos hormônios, né? Você pode usar de que maneira? Então, vamos lá. Né? Nós conceituamos, então, que a gente usa hormônio. Vamos falar especificamente da vida feminina, né? Da vida da mulher, que é o nosso mundo. A gente faz terapia hormonal. A gente faz terapia hormonal nessas 5 situações que a gente tentou classificar aqui de uma maneira geral. E o tratamento não é novo, né? E o que tem e quais as formas de fazer. Então, eu posso usar o mesmo hormônio de diferentes vias. Eu posso oferecer os hormônios por via oral, comprimidos. Essa é a forma mais antiga, mais clássica, que todo mundo conhece. Então, você está usando o hormônio na forma via oral. A gente tem também, a gente pode fazer o injetável, alguns hormônios, não todos, né? Vamos colocar de maneira geral, não vou falar especificamente de cada um, mas os hormônios, eles podem ser utilizados também na forma injetável, injeção mesmo, muscular. A gente tem os hormônios de forma subcutânea, os implantes. Vamos voltar nos implantes daqui a pouco. A gente pode usar na forma transdérmica através de gel, né? Gel transdérmico de absorção pela pele mesmo, transdérmico. São os famosos os géis, né? Que aí tem vários tipos. No caso do hormônio, é bom a gente usar um de alta absorção, porque a gente consegue controlar melhor a quantidade que é absorvida. Então, existe essa indicação. Tem também via vaginal, podemos usar também via vaginal. Tem os stripzinhos, né? Que você pode usar um sublingual, ou mesmo um strip vaginal, que é como se fossem umas paletinhas assim de um... Como é que a gente vai explicar? É um papelzinho que dissolve. É um papelzinho, assim, um pedacinho de papel, né? É tipo um post-itzinho. Então, um mini post-itzinho que você pode usar sublingual ou via vaginal. Então, na verdade, quando a gente fala tá usando hormônio, que você tá usando os tipos de hormônio. Agora, a via é que muda. Então, você pode estar usando o mesmo hormônio comprimido, você pode estar usando o mesmo hormônio em forma de injeção, em forma de implante, em forma de transdérmico, nessas outras todas que a gente comentou. O implante especificamente, então, ele nada mais é do que uma via de utilização dos hormônios.
E a gente tem dois tipos de implante. A gente tem aquele implante, eu costumo explicar assim para as pacientes. Sabe que parece uma caneta, aquela parte interna da caneta Bic, sem fazer publi nenhum aqui, a gente não está ganhando da Bic para fazer publi, mas aquela parte interna, né, transparente da Bic, ali dentro coloca o hormônio e você coloca o tubozinho debaixo da pele. Esse é inabsorvível. Então, esse tubo fica lá. E depois eu preciso tirar esse tubinho, né? Por exemplo, a gente tem isso na contracepção. A gente tem um contraceptivo subdérmico que a gente usa esse tubinho que é inabsorvível. E tem os absorvíveis, que você coloca esses tubinhos, só que aí você não coloca o tubo, você coloca só o hormônio sem o invólucro de plástico, vamos assim dizer. E esses aí não tem jeito de retirar dessa mesma forma que o outro tem. Então, então veja bem, é uma outra diferença. Quando a gente fala implante, não estamos falando de uma via, o implante é só uma via, e mesmo assim tem dois tipos de implantes. Isso, que é o implante absorvível e inabsorvível, né? Agora, eu acho que a gente poderia falar um pouco, então, Isabela, de quais são os hormônios que a gente pode administrar, né, para as mulheres nessa fase. Rapidamente, só para poder citar, depois a gente vai focar nos implantes, especificamente. Nas indicações, eu agora comentando, a gente esqueceu de falar da contracepção, né? Uhum. A gente usa hormônio para contracepção também, né? Também. Então, são seis indicações. Daqui a pouco aparece mais um. Então, a princípio, os principais hormônios da linha feminina, é possível fazer os implantes, que seria os estrogênios, né, os derivados do estrogênio, as progestinas e progesteronas, e assim, do ponto de vista da linha feminina, vamos dizer assim, a gente ficaria com o estrogênio, a progesterona, a testosterona, a gestrinona, no caso, que é uma progestina, né? Ela é uma derivada da progesterona, mas vamos colocar ela dentro das progesteronas, mais uma progestina, e a testosterona. E outros hormônios, por exemplo, os hormônios produzidos pela suprarrenal, alguns também a gente pode fazer em forma de pellets, em forma de implante, mas vamos fixar nesses que são o nosso dia a dia enquanto ginecologista, porque esses da suprarrenal, eles são bastante utilizados mais para tratamento de algumas doenças específicas, né? Mas não ginecológicas, e também no caso da anabolização, que eu acho que não é o foco aqui da nossa conversa de hoje. Mas, a princípio, para o sistema aí da mulher, a gente ficaria com estrogênio, progesterona e testosterona. As gestrinonas, vamos jogar ela dentro das progestinas, aí, que é um derivado da progesterona mesmo. Agora, vamos falar, então, do uso dos implantes mais diretamente, porque os outros, a gente sabe que tem, né, várias outras situações, e, na verdade, quando a gente fala do implante, acho que é só bom a gente lembrar qual que é a grande vantagem do implante sobre as outras formas de administração, né? Acho que isso é interessante a gente dizer sobre as diferenças que tem de absorção. Era bom você citar um pouquinho a respeito disso. Então, assim, é como nos contraceptivos. Eu gosto de comparar com o contraceptivo. Eu tenho os hormônios que eu preciso ou eu quero repor, e eu tenho todas essas vias. Então, o que me faz escolher uma via ou outra? São fatores ali daquela paciente em especial. Então, aí entra também a individualização de escolher a melhor via. Então, a paciente tem uma gastrite, tem uma pouca resistência para usar comprimidos via oral, a gente vai tentar evitar via oral. Ou ela tem já um acometimento, por exemplo, de fígado, vamos tentar evitar os que passam pelo fígado, os de via oral. Ou é uma paciente que esquece muito de tomar remédio, então a gente também vai evitar a via oral. Vamos comparar do ponto de vista, assim, dos novos, né? Porque o via oral todo mundo sabe, as vantagens do via oral. E as desvantagens também do comprimido, tem toda a questão da tolerância gástrica envolvida e da questão de ser ali todo dia. Eu gosto muito de comparar os mais práticos, que seria o transdérmico, que seria usar o gel, aplicar o gel na pele com um implante. Então, você imagina uma mulher que trabalha o dia todo, que sai de casa cedo,
E ela ter que lembrar de passar um gel de manhã, às vezes outro gel à tarde, todos os dias. A vida atribulada, às vezes entra no banheiro com a criança falando, o marido falando. Então, eu brinco que, assim, o gel, ele tem que ter também ele tem que caber dentro do cotidiano daquela mulher. E aí entra a vantagem de um implante nessa situação, que o implante você coloca lá, a maioria dos implantes vão durar em média. Isso também é uma coisa importante a gente dizer, né? Cada implante, eles não duram para sempre, e eles vão variar aí de 4 a 6 meses a duração de cada implante. E aí você fica com aquele implante ali 4 meses, 6 meses, sem ter que ficar todo dia passando gelzinho, coloca um comprimido na vagina, passa um gel na pele. Então, digamos, existe a praticidade. Então, é uma via que oferece praticidade. Que hoje em dia vale ouro. Vale ouro. Mas acho que tem uma outra que é a questão metabólica. Você citou um pouco de en passant, e acho que vale a pena só citar um pouquinho melhor aí qual que é essa diferença, né, de evitar a via oral. Aí já comparando com a via oral, então eu comparei um pouquinho, por exemplo, com o gel, né, a questão das dificuldades assim, do dia a dia. Toda a medicação que a gente toma via oral, ela faz a primeira passagem pelo fígado antes de ser distribuído em todo o organismo. E aí, existe uma quantidade desse hormônio que precisa ser metabolizado, vamos dizer assim, destruído e processado pelo fígado. Então, ele já perde um pouco da sua disponibilidade ali, além de interferir com o próprio funcionamento do fígado. Então, se você usar uma outra via, por exemplo, no caso de um implante, você evita de... Eu vou usar uma palavra aqui que não seria muito boa, mas para a gente poder entender, a gente evita essa sobrecarga de função do fígado. O fígado já faz bastante coisa, e aí você dá mais uma tarefa para ele. Então, quando você coloca debaixo da pele, não passa pelo fígado. Então, você preserva, vamos assim dizer, você protege essa via de passagem do fígado, você evita que passe. E a outra questão é que você mantenha um nível mais constante de liberação. Né? A maioria dos trabalhos com implante, eles mostram assim, existe nas primeiras semanas um pico. Então, assim, você acabou de colocar um implante, o que você quer que aquele hormônio faça, ele vai fazer muito nas 3 primeiras semanas. O pico, ele vai da segunda para a terceira semana, dá um pico de ação. Depois ele cai e ele entra no platô de ser uma coisa mais homogênea. Então, já é esperado isso. Mas depois ele fica os 6 meses ali mais constante. E essa coisa de passar ou de tomar, depende, ele vai fazendo como se fossem ondas, né? Você toma um remédio, aí ele começa a cair a ação dele, você toma outro. Aí você, daqui 24 horas, você toma outro comprimido. E quando você toma o implante, fica mais constante, sim. Eu só fiz essa ressalva dessas 3 primeiras semanas, porque é uma queixa bastante comum das pacientes quando colocam o implante, que logo nas 2, 3 primeiras semanas, elas apresentam uma resposta muito rápida e às vezes assusta, né? Para mais do que a gente gostaria de estar fazendo com aquela dose que a gente escolheu. Muito bom. Bom, a gente já falou de vias, indicações, agora vamos entrar um pouco mais diretamente, né? Quais são os hormônios que a gente pode utilizar nesses processos, Isabela? Acho que você poderia citar cada um e qual é a função de cada um deles. Dos implantes, o que a gente tem disponível para o implante, a gente tem o estrogênio. Então, por exemplo, as pacientes com deficiência estrogênica, ou uma falência ovariana precoce, e a mulher tem sintomas de hipoestrogenismo, né? Ela está com pouco estrogênio, então tem uma queda do bem-estar, às vezes alteração de pele, vagina seca, uma própria diminuição de libido, isso tudo passa um pouquinho pela deficiência estrogênica em determinados momentos da vida da mulher. Aí a gente pode também repor a progesterona. A progesterona, a gente tem interesse na progesterona em algumas situações clínicas onde é o contrário, né? Onde o estrogênio está muito alto. Então, a gente sabe que a perimenopausa, o climatério, é a roda gigante da vida da mulher, né? Ela tem um mês que o estrogênio está alto, no outro mês o estrogênio está baixo, fica aquela roda gigante, maluca.
que pode ser comparado com o transtorno disfórico da TPM, né, da pré-menstrual, que também a mulher apresenta essa roda gigante com mais frequência, e isso leva a muitos sintomas. E aí a progesterona vai estabilizar toda essa sintomatologia, então diminui esses sintomas do hiperestrogenismo, né? Aquela mulher que tem muita dor mamária, tem às vezes dificuldades de conciliar o sono, muito irritabilidade do ponto de vista emocional mesmo. Então, olha, eu tô irreconhecível, eu tô irritada com tudo. Meu marido com um copo em cima da mesa, eu já tô gritando. Elas, né, são queixas. Começa a brigar no trânsito, né? Começa a gritar com todo mundo no trânsito, né? Virar louca do trânsito. Essas características de hiperestrogenismo são bem marcantes, né? Às vezes acontece também na pele, aquela celulite indesejada. Isso tudo tem um pouquinho a ver com o hiperestrogenismo, né? E aí a gente poderia usar, no caso do hiperestrogenismo, estou falando clínico, a gente pode usar uma progesterona para dar uma estabilizada. A gestrinona seria também uma boa indicação nesse caso, porque a gestrinona ela é uma progestina antiestrogênica, então ela pode dar uma melhora nesses sintomas também. E a progesterona, ela num caso onde ela precisa ser usada, as mulheres na pós-menopausa que estão fazendo uso de estrogênio e que têm útero, eu preciso proteger o endométrio com progesterona. Então, nesse caso aí, eu teria que colocar também uma progesterona junto. E a testosterona, basicamente em mulher, o uso de testosterona é relacionado... A principal queixa seria a diminuição de libido, mas existem outras queixas, uma dificuldade, por exemplo, em manter o que a gente chama de o nível de energia da vida, né? Aquela vontade de querer fazer um pouquinho as coisas, no dia a dia mesmo, não é só relacionado com libido, mas tem essa queda da disposição que a testosterona pode ajudar também. Essas são as indicações e as vias e para qual caso a gente usa qual hormônio. Agora, a grande questão não é porque que deu certo com um que vai dar certo com todo mundo, e a dose. Então, veja bem, eu posso usar um estrogênio para uma mulher na perimenopausa que está com umas queixas de hipoestrogenismo, não é a mesma dose de uma paciente que está, por exemplo, numa reposição de uma falência ovariana precoce. Provavelmente as doses vão ser diferentes, apesar da indicação ser parecida, a dose é diferente. E aí entra a individualização da dose, não dá para falar quanto de cada uma, né? A gente sabe que o estrogênio eu posso usar 12 miligramas, eu posso usar 50 miligramas em pacientes bem parecidas. Então, isso vai depender da avaliação individual. A gente tem que pensar agora que existem, além das indicações, existem as contraindicações, né? Quem que pode usar e quem não pode usar, né? Como tudo, né? Não é tudo maravilha. Por isso que aí entra também, mais importante também, na individualização. O hormônio, quando bem indicado, na dose certa e respeitando as contraindicações, não tem que ter medo. Né? Foi a primeira coisa que a gente falou, vamos desmistificar. Ai, mas eu vou usar hormônio, eu vou ficar bombado, ou eu vou ficar... vai me dar câncer, né? Aquelas preocupações. Assim. O grande medo é o câncer, né? Especialmente. Né? Exatamente. Então, assim, estou falando de hormônio quando bem indicado, na dose correta, no tempo correto, né? Existe um tempo para se usar, existe as janelas de oportunidade para usar, não é qualquer... Eu não vou pegar uma mulher de 75 anos que nunca usou hormônio, ela já tem 20 anos de menopausa e vou colocar uma dose, vou colocar um hormônio subcutâneo, vou colocar um implante de estrogênio, 50 miligramas de estrogênio. Então, veja bem, é a indicação, a dose, a janela de oportunidade, o tempo que eu vou usar e respeitar as contraindicações. Contraindicação, basicamente, se ela tiver uma doença que contraindica o uso daquele hormônio. E aí, se contraindicar, eu não estou falando só de implante. Ela tem contraindicação, a paciente que tem contraindicação de usar estrogênio, ela tem contraindicação para usar estrogênio de todas as vias. Ela não pode usar o comprimido, ela não pode usar o gel, ela não pode usar
o implante. Então, não é específico do implante. Uma das perguntas que chegou, inclusive, que a gente até pode começar a comentar, mulheres que têm trombofilia, né, que têm uma trombofilia importante, né, que tipo de implante que elas podem utilizar? Quais são os implantes que poderiam ser utilizados? Aí, dependendo da dose e do tipo de queixa, né? Então, por exemplo, vamos ser mais específico, porque vai depender da indicação. Vamos imaginar que ela tem uma trombofilia, lembrando que a trombofilia não é tudo igual. Quando a gente fala de trombofilia, a gente está falando de um saco cheio de diagnósticos, né? Mas vamos pensar numa trombofilia mais expressiva, e aí essa mulher está na pós-menopausa e ela tem queixas de pós-menopausa. Vamos direcionar a queixa dela. Então, eu posso usar, por exemplo, eu posso associar o tratamento de uma queixa de uma secura vaginal, por exemplo. Eu posso usar um hormônio que tem pouca absorção, por exemplo, um estriol vaginal, na dose certa, na quantidade certa. E a gente pode colocar, por exemplo, uma progesterona de implante associado para poder fazer o controle do endométrio, por exemplo. É uma terapia possível. Então, daí começa a nascer as individualizações. Então, você tem que entender que tipo de trombofilia, todo o seu histórico, né? É uma trombofilia de que tipo? Manifestou só obstetricamente ou estou falando de uma paciente que teve uma trombose clínica? E aí a gente vai ter que dar esse ajuste. Talvez essa que teve uma trombose clínica, eu não dê nem o estriol. Então a gente tem que ir ponderando. Né? As contraindicações, basicamente, a paciente com o histórico pessoal de câncer, aí dependendo do tipo de câncer, também precisa ser individualizado. Não dá para colocar um estrogênio, mas dá para colocar uma testosterona, não dá para colocar. Então a gente tem que entender melhor o quadro para poder individualizar. São 8h30 e eu tenho algumas perguntas aqui. Vamos lá. Eu vou fazer o contrário. Eu vou ler a pergunta, vou perguntar para o doutor Ricardo, porque ele está me apertando muito, eu vou apertar ele agora. Tô brincando. Vamos lá. A Raíssa está perguntando assim. Quem tem incompetência istmo-cervical pode usar implante hormonal ou tem alguma restrição? Nenhuma. Não tem nenhuma restrição. São patologias completamente independentes, né? A insuficiência istmo-cervical é um problema relacionado a uma fragilidade do colo do útero, cuja questão é a gravidez. Fora da gravidez, ela não tem nenhuma importância, né? Você pode usar tratamento hormonal sem nenhum momento. Qualquer tipo. Está liberado, Raí, você pode usar o hormônio como você quiser. A Fê está perguntando, quando o exame das glândulas suprarrenais estão baixos, é indicação de reposição? Foi indicado DEA. É correto? Acho que era uma pergunta. Eu vou responder aqui. O DEA, ele é um precursor, né, da cadeia ali das testosteronas. Eu preciso entender melhor o que você quis dizer com uma deficiência da suprarrenal. Uma coisa interessante que eu acho a gente comentar, que aproveitando que ela fez essa pergunta, que é assim, o DEA, que é a dehidroepiandrosterona, DEA, ele também pode ser usado em algumas formas que a gente comentou aqui, tá? A gente tem o DEA via oral, a gente tem strip, a gente tem implante de DEA também. O DEA, a gente só precisa entender que ele é o precursor. Então, ele vai se transformar em toda a cadeia ali da testosterona. Ele pode virar, inclusive, progesterona. Então, a gente tem que entender essa indicação um pouco mais detalhada. Mas eu acho que essa pergunta traz uma coisa importante para a gente discutir aqui, que é a questão dos exames, né? A paciente chega e fala assim, mas eu fiz o exame e o exame mostrou que está normal. Eu preciso usar o hormônio assim mesmo? Acho isso fundamental. Sim, acho que é muito importante, porque a gente tem que valorizar especialmente a queixa da paciente e não tanto só as dosagens hormonais. A dosagem hormonal, ela serve muito mais, às vezes, para um controle terapêutico do que tanto pelo tipo de queixa. E isso é muito importante, especialmente para testosterona, porque tem pacientes que você dá uma dose pequena de testosterona, de repente você vê que ela tem uma resposta de absorção ou de metabolização, que a progesterona vem igual a de um homem, por exemplo, e não era esse o objetivo.
Então, é preciso individualizar e entender que isso faz com que a gente modifique a quantidade de testosterona que você vai administrar para cada paciente. Exatamente, perfeito. Não adianta você ficar. A gente não baseia no resultado do exame para indicar. Né? Isso que o doutor Ricardo está querendo dizer. O que a gente faz é que às vezes a gente usa o exame para controlar a sua resposta. Né? Então, assim, o DEA, em alguma situação, estou entendendo que. Porque o DEA sozinho, se eu dosar o DEA e ele estiver baixo, não é uma indicação de tratar, né? Porque tem que entender por que esse DEA está baixo. E você tem queixa com esse DEA baixo, e aí nós vamos repor. E se você. Porque o DEA sozinho, ele não tem o sintoma dele. O sintoma dele está lá na frente. Está faltando, então, a testosterona? Né? E aí eu vou repor um pouquinho com DEA e um pouquinho com testosterona, só para eu direcionar um pouquinho o caminho, porque a resposta da mulher à testosterona é mais difícil de controlar, então eu uso um DEA junto. Então, o DEA, ele tem as suas indicações de serem usados. Geralmente, a gente usa o DEA junto com a testosterona, para poder dar uma dose bem baixinha de testosterona e observar a resposta que a paciente tem. Tá? Acho que talvez tenha sido a indicação aí que você falou que o seu médico te passou, deve ser um pouco baseado nisso. Agora, a menos que seja uma doença da suprarrenal. Aí precisa ver diferente. A Márcia está falando aqui. A Márcia, esse aqui também é legal. E os hormônios bioidênticos? Bom, hoje em dia, a gente praticamente só utiliza hormônio bioidêntico. É difícil você utilizar o hormônio que não seja bioidêntico, exceto quando se trata de uma molécula que você fabrica, né? Que você produz. Então, o que a gente tem de hormônio bioidêntico, o que é? Você só pode ter bioidêntico de estrógeno, de progesterona, de testosterona, de dihidroepiandrosterediona, porque, por exemplo, a gestrinona não é um hormônio bioidêntico, não tem como, porque ela é uma molécula fabricada no laboratório. Outros, né, como nemogestrel, outras drogas, né? Então, são moléculas que são produzidas artificialmente. Então, quando a gente fala de bioidêntico, só tem 3 ou 4, podemos colocar o DHEA como um quarto hormônio, mas são os 3 principais: estrógeno, progesterona e testosterona. Perfeito. E quando a gente fala de bioidêntico, Márcia, a gente está querendo dizer assim, ele é idêntico ao que o seu corpo produz, tá? Então, assim, agora não é porque aí também, ó, vamos desmistificar mais uma coisa. Não é porque bioidêntico ele é bom e porque ele é bioidêntico ele não tem riscos. Não é isso. Porque se você usar na dose errada, ele pode ser, é o famoso natural, né? Eu posso comer quantas frutas eu quiser, quantos litros de água eu quiser, não. Até a água em excesso faz mal, eu brinco assim, né? Então, quando você fala que ele é bioidêntico, você está querendo dizer que a molécula é a mesma que o nosso organismo produz, não é fabricado na indústria farmacêutica. Mas não quer dizer que ele é seguro do ponto de vista de dose e que ele é do bem. Então, vai depender basicamente da indicação e da dose. Mais uma vez, você está vendo que a gente está dando um loop, né? Tudo de hormônio é indicação e dose. Okay? Isso mesmo. Aí tem a Ju aqui. Quando usar o implante e quando preferir o gel? Aí, Ju, eu acho que a gente comentou um pouquinho, né? É só praticidade, tá? Ou, vamos supor, eu penso na praticidade, naquilo que a gente falou de ter que ficar passando gel todo dia. E às vezes a gente quer, quando a gente passa o gel, a gente quer imitar o funcionamento do nosso organismo. Então, vamos supor, a gente passaria a testosterona de manhã, o estrogênio com a progesterona à noite. Então, você vai passar 2 gel por dia, né? Um de manhã, um de noite. No dia a dia, talvez isso não seja tão prático. Então, é por comodidade, eu acho, comparando. Uma outra situação que agora me veio aqui na mente é assim: você nunca usou hormônios. E aí você tem medo de logo colocar um implante, porque como eu disse, o implante, por exemplo, que não é o absorvível, eu não tenho como ir lá e tirar o implante, né? Então, assim, eu nunca usei hormônio, não sei como que o meu organismo vai responder àquele hormônio. Então, a gente começa testando a sua resposta com o gel, e aí passou essa fase de adaptação, você falou, não, então meu organismo responde bem a uma testosterona, responde bem a uma progesterona,
Aí a gente colocaria o implante. Você lembrou de mais alguma coisa, doutor Ricardo? Não, eu acho que essa é a coisa mais importante do ponto de vista da utilização dos implantes. Nunca, pelo menos eu tento não ir direto para o implante. É mais ou menos você conhecer como aquele corpo, aquela mulher vai responder aos hormônios que você está propondo. Então, a ideia de se utilizar outras vias de administração, seja oral, vaginal, transdérmica ou até injetável, é você sentir um pouco como é que essa paciente responde, porque a gente tem que lembrar que o hormônio ele funciona porque ele se liga a uma coisa no nosso corpo chamada receptor. Diferentes pessoas têm quantidades de receptor diferentes e têm sensibilidades diferentes também, de acordo com a sua raça, com a sua ascendência, né, com a sua etnia. Não adianta você querer comparar um índio, que é geralmente imberbe, não tem absolutamente nada de barba, com um europeu né, que tenha uma barba cerrada, né, uma barba escura, fechada. Claro, a diferença é uma questão. Se você for usar os hormônios dos dois, o nível vai ser praticamente o mesmo. Só que o efeito dos hormônios em cada pessoa é diferente. Então, acho que essa é uma coisa muito importante até para exemplificar como funciona diferente essa questão. Né? A mesma quantidade de hormônio numa pessoa tem um efeito, em outra pessoa tem outro completamente diferente. Exatamente. Então, Mais uma vez, o loop da individualização, né? Exatamente. Voltamos lá para a individualização. Então, às vezes faz parte da estratégia de você administrar os hormônios, fazer um período de teste pela via transdérmica para ver como é que a paciente se adapta qualquer resposta que aquele hormônio vai ter para aquela paciente antes de passar para o implante, que, como você disse, vai ter um efeito mais definitivo. A gente não tem como falar para ela, não, para de usar implante, pelo amor de Deus. Não tem. Tem que esperar passar o tempo. Essa questão dos receptores é muito interessante. Eu costumo explicar assim. Todos os hormônios são assim, tá, gente? Então, assim, o hormônio, eles são chavinhas. E o nosso corpo tem as fechaduras. E aí, nós temos em cada lugar do nosso corpo, desde o cabelo até o dedão do pé, nós temos fechaduras em quantidades diferentes e fechaduras que estão umas mais emperradas do que a outra. Eu costumo usar essas analogias para o paciente entender que eu posso dar a mesma quantidade de chavinha, eu vou colocar 10 chavinhas em você, 10 chavinhas nela. E o dela, ela tem todos os receptores dessa chavinha, todas as fechaduras dela estão na mama. Aquela paciente que você dá um estrogênio e ela te liga depois desesperada de dor na mama. Todos os receptores dela estão na mama, praticamente. A outra não teve nada na mama, mas ficou um pouco inchada, com um pouquinho de edema. Então, assim, é o lugar onde o receptor está, né? O receptor é a fechadura. O lugar onde ele está, que nós não somos todos iguais, a gente tem pessoas que têm mais num lugar do que em outro, a quantidade e a efetividade dessa fechadura, se está funcionando ou não. Não adianta ter milhões de fechaduras todas estragadas. Por isso tem que ser individualizado, né? E aí vem, talvez, então nós já chegamos à conclusão que depende da indicação, depende muito da dose, do tempo que você usa, do momento da vida da mulher que você está usando. A dose é fundamental e tem que ser individualizada. E essa individualização, para que as pessoas tenham menos medo, porque a gente vê as mulheres sofrendo com muitas queixas e um medo de usar o hormônio que é desproporcional ao risco que esse hormônio traz. Então, se eu pudesse assim, deixar uma outra mensagem aqui, seria assim, a gente vai começar a usar o hormônio. O ideal é que você comece a usar, então, nas menores doses e ir observando. Então, não é um tratamento que eu vou te dar para dor de cabeça, você vai tomar uma dipirona e vai melhorar. A gente vai testando a dose até chegar na sua dose ideal. Então, a individualização passa por esse momento do ajuste. Exatamente. Muito bom. E os riscos? Uma outra coisa interessante que os hormônios mostram, principalmente os estudos que trazem hormônio na forma de implantes, tá? A gente chama de risco em U, o hormônio, tá? Então, o risco em U é assim, você tá aqui.
aqui a mulher tem riscos de não ter o hormônio. A gente sabe que o estrogênio faz falta na vida da mulher. Quando o estrogênio cai, começa a aumentar os riscos cardiovasculares. Então, essa mulher está no início do U aqui, está com muito pouco hormônio. Depois, aqui, isso aqui é o risco. Então, o risco aqui é alto quando está com pouco estrogênio. Depois, se eu der muito estrogênio aqui no X, aqui é a quantidade de estrogênio que eu estou dando. E aqui no Y é o risco, tá? Então, o risco alto na mulher que está com pouco estrogênio e tem um risco alto na mulher que está com muito estrogênio. Então, a magia é descobrir essa fase aqui. Eu quero que a minha paciente esteja com uma quantidade de hormônio que seja seguro para ela, sem que ela tenha sintomas. Mas não dá para ficar sofrendo. Exatamente. Ó, a Ju tinha feito mais uma pergunta aqui. Usar gel primeiro antes do implante para ver se adapta. Exatamente. Então, a Ju entendeu. A gente vai usar o gel antes para ver se adapta e para ver a resposta do seu organismo. Né? Uhum. Que é o que a gente está explicando aqui. Observar, às vezes a gente usa um gel numa dose bem baixinha, uma dose adequada, porque a gente considerou adequada, e o paciente faz isso que o doutor Ricardo falou. Quando a gente mede, sei lá, 3, 4 meses depois do uso, uma testosterona, por exemplo, está em doses masculinas, 300, 500. A gente fala, nossa, ela responde muito com testosterona. Não dá para eu colocar um implante de testosterona numa dose alta. Talvez a gente, né? Então, a ideia é essa. A Márcia agradeceu, colocou maravilha, obrigada, que bom. E a Márcia coloca parabéns pela aula, muito educativa. Ninguém fala sobre isso dessa maneira. É verdade, verdade. Cheio de dedos para falar, né? Acho que a gente podia... Tem mais perguntas ainda, não, Isabela? Não. Então, eu acho que é legal a gente falar sobre uma coisa que é polêmica, mas acho que vale a pena a gente tocar nela, que é a questão da história da mística do chip da beleza. Vamos falar da gestrinona um pouquinho mais, porque as pessoas têm interesse a respeito disso, e elas têm curiosidade a respeito dela, e como é que a gente lida com essa questão? Né? Como é que nós vamos... O chip da beleza, a gente tem que entender assim, que esse nome ele veio por causa de algumas pessoas famosas que usaram e tiveram uma resposta muito boa do ponto de vista de modificação de desenho corporal mesmo, né? E aí eu vou explicar por que aconteceu isso. E aí ficou com esse nome, um nome que traz consigo um pouquinho de uma mística da beleza e ao mesmo tempo comercial junto. Então daí também surgiram a maioria dos problemas do ponto de vista assim, da nossa comunidade científica, foi basicamente porque ele traz consigo esse conceito dessa beleza como uma maneira de buscar uma beleza de uma forma artificial e também trazendo a parte comercial por trás. Só para a gente começar a conversar, vamos falar de onde que surgem essas confusões todas que estão por aí. Mas o que é a gestrinona? A gestrinona é uma progestina, então ela é da casinha da progesterona, só que ela é uma progestina. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Por exemplo, os DIUs medicados, que todo mundo conhece, todo mundo ama, acha lindo, maravilhoso, porque são bons realmente, né? Que tem os DIUs de levonorgestrel. O levonorgestrel é uma progestina. E ele está ali na forma de implante. Só que é um implante uterino, tá? Só para a gente fazer um paralelo. Ok. Só que a progestina, a gestrinona, é uma progestina derivada da progesterona, que ela tem uma ação antiestrogênica. Então, ela tem basicamente duas ações que são importantes. Ela tem uma ação antiestrogênica forte. Então, ela vai diminuir todas aquelas queixas que eu falei, a dor mamária, o inchaço. Ela também ela diminui, então, aquele inchaço que incomoda e que, às vezes, faz aquelas as celulites indesejadas que as mulheres, né, temem tanto e lutam tanto contra durante toda a vida. Então, tem uma resposta boa. Além disso, a gestrinona, ela ocupa... Os nossos hormônios, eles estão lá ligados na chavinha que a gente comentou aqui, e parte deles fica nos caminhõezinhos, que é o que está carregando o hormônio. Esses que estão dentro do caminhão, eles não funcionam,
tá? Então, a gente tem, a mulher tem a testosterona, que a gente chama total, se eu pegar toda a testosterona do seu corpo. Agora, eu posso dividir a testosterona que está andando livre na rua, essa é a que funciona, e eu tenho a testosterona que está dentro do caminhãozinho, essa não funciona, tá? O que a gestrinona faz? A gestrinona tem uma afinidade muito grande por esse caminhãozinho que carrega a testosterona. Ele vai lá, tira a testosterona lá de dentro, fala, sai daí que eu vou ficar aí. E aí a gestrinona entra no caminhãozinho, o caminhãozinho libera a testosterona que estava ali. Então, aumenta a quantidade de testosterona livre. Se eu fizer uma dosagem da testosterona total, vai estar a mesma. Mas a testosterona livre, ela vai estar mais liberada. Então, a mulher tem os benefícios do aumento da testosterona. Há um aumento da libido. A testosterona, a gente sabe que ela facilita o ganho de massa muscular, definição corporal. Então, veja bem, a gente está com uma molécula que define o corpo, que tira a celulite, que me ajuda a ganhar músculo, que tira a minha TPM. Cara, é muito de bom. Por isso que deu esse boom aí. Mas, e ficou com esse nome de chip da beleza, que é o que carrega toda essa carga pesada em cima do nome, né? Mas não é uma molécula perigosa, ela não é proibida pela Anvisa, tá? Às vezes os pacientes perguntam, mas é proibido? Parece que tá, olha, a senhora põe gestrinona, né? Com aquela coisa mais, quase que estou fazendo um delito aqui, né? Mas não é uma molécula que tem os seus usos, né? O problema dela é o uso indiscriminado, na dose indiscriminada, para as pessoas que não estão corretas de usar daquela forma, né? Então, a gente tem aí essa questão. E o chip da beleza não adianta. O chip da beleza, você tem que ter um cartão de crédito bem poderoso. Esse sim é um chip da beleza. Ele te leva para a beleza. Mas não, a gestrinona não é milagrosa. Mas quando bem indicada, resolve bastante coisa. Acho que, por exemplo, era bom de falar, né, que ela foi inicialmente utilizada para tratar a endometriose, né? Esse foi o objetivo inicial do desenvolvimento da gestrinona, né? Esses efeitos, especialmente antiestrogênicos, que você comentou, são excelentes para a endometriose, né? Na década de... Agora a gente já começa ficando mais novinha, assim, a gente não lembra a década de quê? Eu acho que foi na década de 80. Tem bastante trabalho e foi usado bastante. Acho que quem aqui, né, vivenciou essa época, não é meu caso nem do Dr. Ricardo, mas a gente usava a gestrinona via oral, né? Era uma gestrinona via oral para o tratamento de endometriose, porque faz isso que eu comentei. Ele é antiestrogênico, então é com uma resposta muito boa para as patologias que não gostam de estrogênio. A grande representante aqui é a endometriose. Então, se você fuçar, para quem gosta de ler artigo científico, tem bastante coisa da gestrinona com endometriose, mas via oral. Depois da via oral, ela se mostrou que essa passagem pelo fígado é bem prejudicial com a gestrinona. Então, hoje em dia, a gente não prescreve gestrinona via oral, mas a gente sabe que ela funciona nessa situação. O que o mundo está carente ainda, e aí você pode ouvir do seu médico que está proibido, que não se deve usar, não é bem isso, né? Já tem os estudos historicamente, nós não temos ainda trabalhos recentes mostrando, por exemplo, esse uso usando o implante, mas em breve vai ter, que eu já sei de vários grupos que estão aí levando esses trabalhos para esse tipo de paciente, endometriose, pós-câncer de mama, porque é nesse grupo que, teoricamente, os pacientes se beneficiariam mais, e não só do ponto de vista estético, né? Uhum. Essa questão de estética no Brasil tudo que mexe com estética parece que você está fazendo uma coisa proibida também, né? Eu acho que também tem um pouquinho dessa sombra aí por trás da gestrinona, que parece que a mulher não pode querer ficar bonita, né? Olha eu já levantando as bandeiras aqui. Deixa eu calar minha boca antes que alguém... Ó, mulherada tá gostando aqui. Mandou um monte de coraçãozinho. Tô adorando. Precisa ser falado. Tô gostando. Tava vendo se era pergunta. A Ana Paula escreveu aqui, mandou coraçãozinho. E eu acho que é mais ou menos isso. A gente também
e pela via da segurança. Tudo feito com segurança, monitorado. Não vamos usar implante à torto e direito para todo mundo, para qualquer indicação, muito menos na dose qualquer, né? Uhum. Acho que foi excelente, Isabela. Acho que a gente conseguiu cobrir, assim, eu diria que 99,9% de tudo que a gente precisa saber sobre o hormônio. Quais são os hormônios, quais são as indicações, né, os efeitos colaterais, né, e especialmente a questão mais importante de toda essa discussão, que é a individualização do tratamento. Né? Algumas pacientes vão poder usar só testosterona e vão estar super bem, algumas pacientes vão usar uma associação de hormônios e vai estar muito bem também, enfim, e a gente vai ter que ir percebendo cada uma delas de acordo com as suas características, com as suas particularidades, né? E com a sua resposta. Tem coisas que a gente só vai entender depois que experimentar, não tem jeito. Né? Por mais que a gente faça uma avaliação, nossa, essa paciente tem a pele mais assim, não, vai responder de tal jeito, ela responde do outro lado. Por mais que a gente dose hormônio, acho que a gente passeou aqui por tudo isso, né? Uhum. Nós falamos que não adianta ficar dosando hormônio, ele é legal para a gente acompanhar depois. Falamos que não é todo mundo que precisa, mas se precisar, os hormônios são seguros, quando bem indicados na dose certa, no tempo certo. E buscar sempre... Eu acho que também, assim, buscar sempre um bom profissional para esse tipo de tratamento. Não é um tratamento para você fazer com uma pessoa com pouca experiência, porque envolve muitos fatores e principalmente o manejo dos sintomas, né? Então, acho que também a gente precisa, nesses momentos, estar bastante seguro. É isso aí. Muito obrigado, Isabela. Acho que foi um papo excelente. ótimo. É um papo muito gostoso. Eu espero que vocês tenham também gostado. Essa live fica gravada no site, lá no perfil, né, do Instituto Barini. E quando vocês quiserem voltar a ele, é só acionar a qualquer momento. E a gente está à disposição para futuras dúvidas, queixas, reclamações, elogios. Ideias, né? A gente está muito aberto para essas questões todas. Então, tá bom. Muito obrigada a todos. Nós estamos terminando aí certinho, para também não cansar ninguém. E se tiver mais alguma dúvida, acho que você abriu uma caixinha de perguntas, não é isso? Eu abri, mas ela deve estar acabando amanhã de manhã. Então, aproveitem que ainda dá tempo. Isso. Aí, se tiver mais dúvidas, a gente vai mandando e aí a gente vai respondendo na medida que as perguntas forem chegando, tá bom? Boa noite para todo mundo. Obrigado, doutor Ricardo, também, nosso convidado especial de hoje do Instituto, para falar conosco. Obrigado a você. Todo mundo. Tchau, então. Tchauzinho, Um abração. até mais. Até mais.